Ao Simon aí também. Pessoal, valeu novamente aí para quem estava no último. Hoje a ideia é a gente fazer mais um papo aqui dessa série que a gente está promovendo. Hoje a ideia é a gente, né, na última a gente falou mais de inovação com meta design, né? Qual que é a relação de inovação com meta design? E hoje a ideia é focar no assunto de facilitação, né? É um assunto que a gente vem percebendo que está tendo muita demanda assim de empresas, né? Os principais projetos e que a gente tem feito ultimamente estão sendo em torno de facilitação, né? Não tem como fugir muito disso, né? E aí a gente estava preparando aqui, e o Caio falou, pô, na base, meta design, a gente pode falar que é facilitação, assim, né? Então, eu acho que é um caminho bem legal para a gente conversar aí. E como a gente fez no último papo, pô, seria muito legal a gente conversar sobre e em cima dos desafios de vocês também. E a gente teve a ideia de também de provocar que vocês intervenham via chat ou só ligar o microfone aí e falar. A gente deve estar com um grupo aí pequeno de pessoas, dá para a gente conversar todo mundo junto, trazer os desafios de vocês também de projeto, né? O que que vocês estão encarando no dia a dia, o que que vocês, como que a gente poderia ajudar também, destravar alguma coisa, usando alguma ferramenta de meta design. Então vamos começar um papo e depois a gente pode conversar sobre os desafios e os projetos e tudo mais, né, Caio? Davi, Boa. dá uma palavra inicial aí? Boa, valeu, galera. É, eu tô meio impossibilitado de ficar com o vídeo desligado. Peço desculpa pra vocês de antemão, mas eu tô aqui também participando. Eventualmente vou dar um pitaco, vou falar alguma coisa. É muito legal aí ter a participação de vocês. Esse tema aqui, para mim, particularmente, é mega, mega, mega interessante. Vai ser um prazer fazer essa conversa juntos. Vamos que vamos. Boa. Caião, Boa. precisa se apresentar, todo mundo conhece o Caio, né? Boa. Aquela coisa de apresentação visual, né, para pessoas com deficiência visual, né? Então, imagine um Papai Noel vestido de branco, né? Numa sala meio estranha, com os objetos esdrúxulos ali atrás. O que que são essas coisas? Sei lá. Enfim, é isso aí. Boa. Sou, sou arquiteto e trabalho com design há muitos anos e meta design há um pouco mais de 20 anos. Aí, né? Legal. Boa. Vamos nessa. Eu acho que, pô, acho que dá pra gente começar falando, né, do conceito de facilitação. Acho que não tem como Boa. a gente fugir disso, né? Tem muitos perfis, muitos ambientes, né? Muitas características que a gente poderia falar sobre facilitação, metafacilitação e gestão de facilitadores também, né? Eu acho que são esses caminhos que a gente poderia tomar hoje, né? Explorar. Então, Ótimo. dá uma luz, então, para a gente, Caio, sobre Boa. facilitação, meta design, o Quer que dizer, que tem a ver boa. tudo isso que a gente está falando aqui? Legal. Até aproveitando, né, contando para vocês, a gente acabou de soltar um podcast também que esse assunto aparece lá. Então, quem se interessar, dá para assistir com calma, dá pause lá, vocês olham com calma. Em que essa mesma definição de meta-design que eu vou dar agora, eu comento lá um pouquinho também, mas aqui eu vou ser um pouco mais rápido para a gente aproveitar os momentos de interação com vocês aí, para a gente poder interagir, escutar vocês também. Mas o que que é meta-design? Meta-design é, de maneira muito ampla, em vez de você fazer a coisa que você quer fazer, diretamente ela, você cria o contexto para essa coisa ser feita. Então, pode parecer que você está dando um passo atrás e perdendo tempo, mas é o contrário. Você está criando eficiência, criando um pouco mais de clareza de intenções, clarezas técnicas, clarezas até mesmo políticas, econômicas, para viabilizar o projeto. Então, um exemplo que eu dou amplo aí, para não sei quem é da área de arquitetura e urbanismo, é, é o caso, um clássico de meta-design que a gente pode dar é o plano diretor de uma cidade, né? Em vez do urbanista ir lá, ele, com as mãos dele, construir a cidade, ele indica o tipo de cidade que deve ser construída de acordo com uma série de indicadores abstratos, né?
grau de densidade, definição de tipos de território, tipos de vias de maior ou menor tráfego, áreas de adensamento, índice de ocupação, quanto pode subir, quanto pode descer, onde vai ter que ter parque, mas ele em si não projeta nada disso. Ele não projeta nenhuma via, não projeta nenhum veículo, não projeta nenhum edifício, nenhum parque, nada. Mas ele diz o tipo de projeto que tem que acontecer. Aí outros profissionais, né? O arquiteto, sei lá, outros urbanistas até vão lá e fazem um loteamento, vai lá e faz uma área de algum empreendimento de grande porte, como o shopping center, uma área, sei lá, projeta um parque, projeta um edifício, um condomínio, sei lá o quê, né? E aquilo acaba acontecendo de acordo com aquilo que o urbanista tinha indicado como um bom caminho para o desenvolvimento da cidade, né? Então, quando falam por aí, São Paulo não é uma cidade projetada, eu sempre respondo, que uma quase nenhuma é. São raras cidades projetadas, mas toda cidade de grande porte tem plano diretor. E o plano diretor é um jeito de fazer meta design em escala urbana, né? Um outro exemplo que a gente pode dar aí é uma coisa totalmente diferente do que a gente vai falar agora. Eu vou dar o exemplo oposto para ir para facilitação. Que você pode ter o meta design como uma técnica que está bastante em voga aí, que é o chamado design gerativo, né? Em vez de você ir lá e desenhar a cadeira que você quer fazer, você programa um computador para te criar 30 soluções diferentes. Hoje em dia, possivelmente com inteligência artificial, mas isso já é feito há mais de 30 anos. Antes era até sem inteligência artificial. E aí você indica para o computador o que ele deve fazer ou não. E aí você vai vendo os tipos de coisa que ele produz e vai instruindo para ele, mais para cá mais legal, para ali não está tão legal, isso aqui é interessante, segue esse caminho mais, e por aí vai. Isso é chamado design gerativo, ou projeto gerativo, ou generativo. Só procurar aí, Generative Design, procura no Google mesmo, vocês vão ver um monte de imagens interessantes. É uma forma de fazer meta design, né? Então, essa é uma outra forma de meta design. Mas quando você está lidando com sistemas humanos, especialmente em cultura organizacional, grandes grupos, processos colaborativos, quando você quer engajar muita gente num processo coletivo, por exemplo, você quer trabalhar com educação, sistemas educacionais ou de aprendizagem, você quer trabalhar com um projeto de inovação numa empresa, você vai basicamente trabalhar com gente. Eu diria que tem dois caminhos. Um que não é bonito, é um caminho feio, digamos assim, eu mesmo critico, porque é chamado engenharia social. E vocês sabem, né, que a gente é alvo de engenharia social o tempo inteiro, né? As grandes plataformas digitais são técnicas, em parte são técnicas de engenharia social, em que você manipula a percepção das pessoas e manipula a interação entre as pessoas para elas fazerem o que você quer que elas façam. Publicidade e propaganda, por exemplo, pode ser visto como uma técnica de engenharia social, né? Tá, o que tem a ver com meta design? Isso seria meta design também, só que é o meta design que eu acho que é o lado obscuro, meio lado sombra aí do meta design. O que seria um lado positivo do meta design, né, nessa hora? É quando você diz para as pessoas que elas fazem parte dos sistemas, que elas têm que participar com você do processo. E você convida essas pessoas para, com você, co-criar alguma coisa. Como você faz isso? Como é que você organiza? Você vai lá e desenha conversas, você desenha eventos, encontros, desenha processos de curta, média ou longa duração que as pessoas vão interagindo e produzindo coisas, e você vai sistematizando o material que vai sendo produzido e você gera resultados robustos. Tá, que nome geral a gente dá para isso? Facilitação, né? Então, no universo de facilitação, né, e é legal falar de facilitação. O que é facilitação? É tornar factível, né? O que é fácil? A palavra fácil, né? O facilitador torna fácil, entre aspas, né? Ou deveria tornar fácil. O que é fácil? Fácil nada mais é do que uma contração de uma palavra, que é a palavra factível, que dê para fazer. Ou seja, ele torna viável que uma coisa aconteça. De novo, ele cria o contexto para que pessoas interajam e, interagindo, elas criam resultados interessantes aí para uma empresa, para governo, ou então elas interagem num contexto de aprendizagem ou acadêmico, em que elas consigam se apropriar de novos conceitos ou construir novos conceitos, né? Então, o facilitador é esse cara que projeta essa situação de interação social produtiva, como eu gosto de falar, né? E ele não controla totalmente aquela situação. Ele até, especialmente no ponto de vista positivo aí do meta design, ele não ter controle total do processo é que torna ele interessante. Na verdade, torna ele rico e dependendo do que a gente está falando, dependendo do contexto, é o que torna ele viável. Porque se ele quiser ter controle, perde sentido. Então, por exemplo, é um projeto que a gente se envolveu no ano passado, que é a construção do governo, da Estratégia Nacional de Governo Digital, né? Está envolvido o governo federal, o BID foi financiador do projeto. A gente saber o resultado tornava
irrelevante fazer o processo. Eu queria justamente descobrir coisas novas e coisas surpreendentes durante o processo, com muitas e muitas, mais de 1.000 pessoas foram envolvidas nesse projeto. A gente facilitou essas pessoas diretamente e indiretamente. Aí entraria até a questão da meta-facilitação, que é quando você facilita facilitadores, né? Não adianta você dar uma ordem para o facilitador. Sei lá, você quer uma cultura colaborativa com o público, legal. Você vai ter que colaborar também com seus colaboradores próximos, né? Não adianta ficar impondo para eles se você não está impondo para os outros. Então, e você vai percebendo que criar esse contexto de interação social produtiva é uma coisa que pode ser vista em camadas, né? A interação direta com o público final, a interação indireta, mediada por outros facilitadores, a preparação e capacitação de equipes de outras instituições que sejam parceiras do projeto, sempre com essa mentalidade de facilitação, essa mentalidade de criar o contexto para criar o contexto, e não você ir lá e fazer a coisa. Ou você lá já imagina, você já sabe o que você quer de resultado final. Então não faz sentido, não colabora, amigo. Você já sabe, escreva e conte para todo mundo, né? E reza para fazer sentido para todo mundo, porque em geral, quando sai desse jeito, não faz sentido para todo mundo, faz sentido para pouca gente, né? Então tem um aspecto aí que ou seja, pensando nisso, se o meta design é criar um contexto para que algo seja feito, quando você está pensando em sociedade, pensando em grupos sociais, pensando em universidades, pensando em laboratórios, pensando em empresas, pensando no governo, é a facilitação. É uma outra maneira de você construir esse contexto, né? Você desenha situações em que as pessoas possam colaborar, né? E você, como facilitador, coordena aquela coreografia complexa de pessoas ali para que algo interessante aconteça. Aí tem Você ferramentas, tem técnicas, enfim. Desculpa, veio Tiagão. falando, eu vim refletindo uma pergunta assim, é, que sempre aparece também nos nossos trabalhos, nos nossos cursos também. Qual que é até onde vai o papel do facilitador, assim, né? Quanto que se deve intervir, quais momentos, quanto isso pesa dentro de um processo de cocriação, dentro de um processo de facilitação de um processo de inovação qualquer, enfim. Como que você vê e como que você se comporta também nesse ambiente, assim, né, para tentar compreender e atuar da melhor forma possível, não enviesando tanto, mas também tirando Uhum. coisas interessantes ali daquele grupo, né? Se colocando também, né? Tem não sei quantos aqui tem alguma experiência de facilitação, ou tem curiosidade, ou tem vivência com isso. Tem muitas abordagens diferentes, né? Tem tipo, tem atividades parentes ou aparentadas com facilitação, que é, por exemplo, mediação de grupos, moderação de fala coletiva, né? Então, tem muitas abordagens diferentes, mas que, até certo ponto, a gente pode entender que está dentro desse balaio aí, que é a facilitação vista como um todo. E aí tem técnicas específicas de mediação e de coordenação da atividade coletiva que são mais ou menos propensas para colaboração, para cooperação, enfim, né? E uma coisa que é comum nesse meio é que falar que o facilitador é um cara neutro, um cara que não se coloca. Se ele tem opinião sobre o assunto, ele não fala ela. Eu discordo, né? Pelo contrário, na verdade, o cara precisa se colocar sim e precisa ser o máximo transparente possível, não o tempo todo, senão existe o perigo de você flodar. A gente não pode flodar as pessoas com mensagem online. Se o facilitador começa a dar muita palestra, ele está flodando o grupo. Então, em vez de escutar, ele está falando, né? Então, não é legal. Mas ele também se omitir também não é legal. Então, por exemplo, quando você facilita algum assunto que você tem algum domínio, que tem o oposto, você pode facilitar um assunto que você não manja nada, né? Sei lá, se um grupo de médicos me chamar para eu facilitar a cocriação de um novo método cirúrgico, por exemplo, eu adoraria, tá? Acharia o máximo. Só que, bicho, eu não sou médico, eu não manjo porra nenhuma de técnicas médicas. Sei lá, eu tenho um certo conhecimento científico, então eu sei do que eles estão falando. Mas eu não sei o que é melhor fazer, A, bisturi, tá, B, sei lá, o que ele me disser eu vou confiar. Ou seja, nessa hora eu tenho que ser neutro porque não tenho o que falar, entendeu? Só que também, quando você está nesse tipo de situação, você pode ficar refém, digamos assim, dos vícios daquele grupo. Porque eles vão se entender entre si e vão falar coisas que você vai boiar e você fica à mercê do que eles estão falando. Então, tá, se eles estão falando, deve ser isso. Agora, não sei se já passaram pela experiência de facilitar um grupo que você manja um pouco do assunto ou manja bastante. Por exemplo, quando eu facilito urbanistas. Então, eu tenho posição quanto àquilo, eu tenho um ponto de vista, eu penso de uma certa maneira sobre aquilo, então eu tenho opinião.
e manjo do que eles estão falando. Então, tem horas que aparecem umas coisas que eu sei que é bobagem. Eu sei que é uma abordagem de urbanismo que é caduca, que tem 70 anos de idade, 80, 90, 100 anos de idade, coisa muito mais interessante já apareceu, e os caras estão insistindo naquilo. Aí, o que eu faço nessa hora? Primeira coisa, pessoal, por mais que eu tenha opinião sobre aquilo, eu me omito sim, eu não falo nada. Tipo, esse cara acabou de abrir a boca e falou uma merda. Eu falo, beleza, não vou dizer na cara dele, você falou uma merda, eu não falo nada. Agora, se eu percebo que tem mais gente no grupo com pontos de vista mais avançados, mais interessantes, e talvez estejam tímidos, não estejam falando nada, porque, lembrando, o meu papel como facilitador não é fazer a minha vontade valer, é a vontade do grupo valer. Então, se é um grupo de pessoas retrógradas, o que vai sair é material retrógrado, sabe, pessoal? Não posso fazer milagre. Então, mas se tem no grupo gente mais moderninha, trazendo coisa mais interessante e tá quietinha num canto, eu vou lá puxar o cara para falar. Falar, amigo, você falou alguma coisa no grupinho menor, queria que você falasse para todo mundo aqui, por exemplo, né? Puxar uma fala coletiva ali daquele cara que está ali isolado, tímido, mas falando coisas muito pertinentes. Isso é muito comum, pessoal, especialmente quando você está facilitando grupos que estão trabalhando com inovação. É muito comum as pessoas mais criativas, mais propositivas, até mais ativas de fato, numa situação de coletividade, são aquelas que são estranhamente as mais tímidas, as mais quietinhas, as que menos falam. Então, como é que você provoca esse cara que você sabe que tem uma puta contribuição a fazer a contribuição dele? E aquele cara que está falando pra cacete, mas talvez não esteja contribuindo em nada, como é que você também dá uma moderada na fala dele? Por isso que a gente fala de moderação também, tipo, menos, né, amigo? Menos. Mas você não vai dizer assim, você vai criar o contexto para que esse cara que está falando demais perceba que ele está matraca demais e dê espaço para aquele cara que está mais tímido também se perceber como o potencial protagonista daquela situação. Tipo, vamos lá, vamos falar. Ou seja, até onde vai, né, Tiago? Essa é a pergunta que a gente poderia falar 5 dias aqui, mas falando a respeito do posicionamento do facilitador, acho que essa é uma boa noção. Mas lembrando, você tem que equilibrar na cabeça duas coisas. Como que eu tiro o melhor deste grupo? Não o que eu posso dar de melhor, o que esse grupo dá de melhor. Primeira coisa. E dois, que você é capaz de avaliar um pouco o que está acontecendo ali e que pessoas deveriam se posicionar naquele grupo maior. Né? Então, como é que você provoca aquele coletivo para ele se chacoalhar mais? Tem técnicas que a gente usa que já fazem isso, né? O mapa vivo, para quem conhece o mapa vivo, ele tem muito essa capacidade, né, de você A voz para todo mundo. dar voz para todo mundo, né? Todo mundo fala mapa vivo de um jeito ou de outro, o cara vai falar. Tem gente que fica meio irritado, né? Mas. Tem gente que fica irritado porque foi silenciado, né? Porque acabou o tempo dele. Exato. Tem gente que fica irritado porque não queria falar nada. E a gente tá falando, fala aí, meu. Fala, Fala aí. fala, fala. Então, porque eu estava Fala. pensando também em experiências, né? Desde vários tipos de facilitação. Porque eu também penso em facilitação desde o ambiente, né? Que a gente está propondo uma atividade, né? Desde o convite que a gente está fazendo, desde o espaço físico, desde como que a gente está organizando aquele espaço, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu fiz algumas atividades que eram muito desse estilo que você falou, quase zero intervenção, assim, né? Você colocava as pessoas em grupos, as pessoas pensavam o que queriam discutir, propunham os grupos, elas se tornavam facilitadores no meio do processo, assim, meio sem saber, né? E a coisa ia acontecendo. E tem os processos que precisam de mais intervenção também, né? Que você Sim. precisa de mais direcionamento, você precisa, né? Principalmente quando a gente está falando de projetos corporativos, né? Que a gente, os desafios que a gente encontra quando a gente vai realmente trabalhar com isso, oferecer isso como um serviço, né? E a gente sente na pele que precisa ter uma sensibilidade em dosar isso muito grande, assim, né? Os Uhum. projetos começam geralmente, pô, vamos fazer tudo, vamos inovar pra caramba, a gente quer fazer muita coisa, e quando você vai começar a fazer na prática, não é bem assim, né? Não, não, tem um. Uhum. Uhum. A gente já sabe mais ou menos onde a gente quer chegar, né? Eu só quero, talvez, fazer um teatrinho aqui Super. para trazer Certo. as pessoas para o meio do caminho, né? Então tem Total. Total. esses desafios também, né? Nossa, o Davi, né, tem um material que eu uso faz tempo para conversar sobre urbanismo, que são os ovos, né? Os três tipos de ovo que a gente pode preparar: ovo cozido, ovo frito e ovo mexido, né? E aí tem um urbanista, que é o Cedric Price, que usa isso para descrever a forma urbana, né? Centro, periferia, aquelas relações. E o Davi se tocou que dá para descrever facilitação também por aí. É bem doido, que a gente fala que é a teoria do ovo
da facilitação, né? Parece que é uma coisa mitológica, metafísica, nada, é uma metáfora bem tosca, mas muito útil, assim, para descrever, né? E aí tem a ver com esse conceito da metafacilitação, né? Que a facilitação pelo meta-design, você sempre percebe que existe um contexto maior do que você. Então, eu estou com um grupo facilitando, mas eu sei que eu estou num contexto maior. Então, o Thiago falou, né? Como é que você planeja o espaço? Quando você, como facilitador, começa a se preocupar com o espaço, como é que ele está organizado, como é que está o mobiliário, como é que está a iluminação, cadê o equipamento, cadê o material, você está fazendo metafacilitação. Talvez um pouco básica, mas você está. Você não está só facilitando, mas você está verificando se o contexto dá conta daquilo, né? Você está escapando da situação de interação específica para olhar se ela está sendo bem sustentada materialmente, digamos assim, né? E como isso dá problema, né, pessoal? Quem tem experiência de facilitação sabe. Como tem espaço ruim, mal iluminado, que equipamento é errado, mesa ruim. Sabe aquela coisa de facilitar grupo dentro de auditório, pessoal? Todo mundo enfileiradinho. Aí você quer formar grupo, aí todo mundo com torcicolo, que fica 1 hora e meia de lado, assim. É horrível, né? Ou, por outro lado, o cara acha que ele comprou todo o melhor mobiliário do mundo, é um mobiliário caro pra caramba e, na verdade, inútil, né? Não ajuda os grupos a trabalhar. Então, isso é uma treta em si. Só que tem outra coisa que é você pensar o contexto organizacional, institucional, organizacional institucional, em que você está imerso. Onde está acontecendo isso? Aí o Tiagão falou, né? Aquele cara que não tem o greenwashing, pessoas devem conhecer greenwashing, né? Para sustentabilidade. A gente tem brincado aí do innovation washing, tem brincado do facilitation washing, né? Já aconteceu comigo, né? Uma grande corporação, que eu não posso citar o nome, enfim, senão eu levo um processo na cabeça em que eu estava facilitando um grupo para ver as avenidas de desenvolvimento futuro lá, e a galera travou. O cara que me contratou travou. Ele falou: não era para ser isso, cara. Era para ser um recenseamento rapidinho aí do que os caras estão pensando e a gente quer definir. Falei, cara, mas eles já trabalharam, já fizeram para você, então muito mais além do que você sozinho seria capaz, sabe? Então vamos aproveitar, né? Mas não adiantou nada, porque o contexto institucional era esse, né? Era esse de não tô a fim de inovar de verdade, eu tô aqui só dando voz para as pessoas para ignorar daqui a 5 minutos, né? Só que voltando para o ovo, não sei se o Davi vai querer falar do ovo aí, mas o que seria o ovo cozido, né? Na facilitação. Ovo cozido, digamos que a gema do ovo é o momento de facilitação mesmo, sabe? Mão na massa, com as pessoas trabalhando, rabiscando post-it, ou então no Miro, ou então qualquer meio que você usa para anotar as coisas, ou compartilhar, enfim, colaborar. Você está ali com as pessoas trabalhando. Esse é o momento gema do ovo. O que é o momento clara? É o que vai acontecer depois. E aí, claramente, no ovo cozido, a gema e a clara estão separadinhas, né? Bem separadas. E você pode até sacar que tem casca no ovo, né? Que é uma coisa que indica ali uma certa rigidez institucional onde você está, né? Então, é tudo muito separado. Então, o que é comum? Você vai facilitar com as pessoas, num contexto ovo cozido, você vai lá, facilita, é uma delícia, né? Aquela colaboração gostosa, todo mundo feliz. Acabou, tipo, terminou, volta para aquele clima organizacional terrível, tétrico, agressivo, fechado, sem qualquer diálogo de qualidade, todo mundo falando atravessado, ninguém se escuta direito, aquela coisa, né? O que seria o contexto ovo frito? Ovo frito ainda tem essa definição, mas é um contexto um pouco mais relaxado, em que as pessoas aceitam que é um pouco ali daquela flexibilidade e profundidade, né? Que essa coisa é legal das boas conversas são flexíveis e profundas ao mesmo tempo, né? Vaza um pouquinho para fora para Clara. Então, não é só o momento que tem uma intervenção muito explícita, você tem um pouco de a possibilidade de uma certa cultura organizacional em que se respeita aquilo que foi feito ali no momento colaborativo, que também tem isso, né? Você colabora, desenvolve um monte de coisa, mas na hora da vamos ver, a coisa não é levada adiante. O que seria o ovo mexido, né? Ovo mexido você não distingue entre clara e gema, né? Onde é que está claro, onde é que está gema? Não dá para distinguir, né? Basicamente é quando você tem uma empresa, uma instituição, uma organização que é mais madura em processos colaborativos, em que a facilitação acontece o tempo todo. Então, o líder numa organização dessa nunca passa uma ordem, nunca faz um repasse para os seus funcionários. Ele cria um contexto onde se constrói coletivamente uma decisão e ele consegue facilitar, mesmo que de improviso ali, as conversas para que elas tenham qualidade, né? Então, percebe, ele está aí fazendo um raciocínio de meta-facilitação. Que contexto que eu estou? E vale a pena, né, pessoal? Você avaliar o contexto. Eles te chamam para uma facilitação, te chamam para uma ou então você usa a ferramenta de facilitação para os seus projetos, né? Que contexto que você está? Onde você está? Né?
tenta sempre mapear o que está além da gema ali. Onde está a clara, onde é que está a casca do ovo, quem que está à minha volta, né? Até para você não sofrer tanto, né? Tá, eu estou num contexto ovo cozido, vamos no ovo cozido mesmo. Relaxa e faz o melhor que dá para fazer ali, respira fundo e depois que começar os desmandos, logo após, né? 5 minutos depois de terminar o seu encontro de colaboração, começam os desmandos, você respira fundo e tudo bem, vamos seguir. Você não sofre tanto. Ou o contrário, você tenta transformar. Vamos quebrar esse ovo? Vamos bater esse ovo antes de jogar na frigideira, ver o que acontece? Tem umas Ô, perguntas Caio, aqui, mas, Tina. Fala aí. Aí, Davi, fala aí. Vai, Davi. só lembra, eu queria contar um negócio rapidinho, assim, no começo da minha atuação com facilitação, eu estava vindo de fazer treinamentos mais organizados, né, mais estruturados de facilitação e tudo. Eu trabalhava numa empresa também que eu não posso falar o nome, senão eu posso ser processado, mas eu estava facilitando um grupo, e aí tem um pouco a ver também com essa coisa do pergunta do Thiago, até onde vai o limite, né? E tinha uma pessoa ali que tinha um cargo mais alto, e ela estava, meu, querendo domesticar o grupo ali, sujeitar todo mundo, estava destruindo a facilitação, né? E eu pensei ali comigo, meu papel como facilitador era também proteger o grupo, proteger o processo, né? Por que eu estou contando isso agora? Porque eu também falhei um pouco na minha leitura institucional dos papéis que estavam em jogo ali. E eu fiz uma intervenção no sentido de proteger o grupo, e o cara ficou pistola, assim, e isso vazou para depois da gema, foi lá para Clara. Isso vazou de um jeito que deixou muito frágil o projeto que eu estava trabalhando, tanto que depois eu deixei essa empresa e eu virei uma espécie de persona não grata, porque o contexto político ali era muito delicado, muito mais do que a minha fraca leitura do momento me fez ter, né? E o tipo de intervenção que eu escolhi fazer também não foi o mais adequado, né? Então eu digo isso para dizer como que é importante a gente ter essa clareza do contexto institucional que está recebendo, hospedando um processo facilitado, né? Legal, muito bom. Pô, boa. Acho que a Adriele levantou a mão, vou pegar esse gancho e, pô, encorajar todo mundo a também entrar na conversa aí. Depois a gente vai pegar as coisas que tem no chat aí. Fala aí, Adriele. Boa. Boa tarde, pessoal. Vou começar uma posição nova de um trabalho e me senti chamada a participar desse bate-papo para aprender, né? Então, venho aqui com muita curiosidade. É um projeto que envolve governo, envolve pesquisadores, e eu sou uma mulher jovem, né? Então, e meu papel, querendo ou não, ele vai, em muitos momentos, entrar nesse lugar de facilitação e de conexão da comunidade. E eu vim pedir conselhos, né? Essa leitura, esse comentário do Moreno também fala, pô, vai com calma, vai de boa, né? Tem uma questão intergeracional muito forte, né? Vou estar lidando com pessoas mais de 50 anos, que estão tão especialistas, né? Que têm a caneta na mão. Enfim, como eu não entrei nesse mundo ainda, né? Estou me preparando, semana que vem, na próxima, e de fato conhecer essas pessoas e começar esse processo de conexão entre as partes para que elas inovem de fato, né? Devem pedir sugestões, vocês contarem histórias também, para me ajudar aí nessa jornada. Obrigada. Legal. Muito bom. A gente pode passar para as perguntas, então, aqui. A gente vai dar, vamos, sim. A primeira delas é essa coisa do ovo que você escutou aí, né, Adriana? Isso aí é uma coisa que é bem útil, né? Saca o contexto, né? Dá uma lida no contexto aí, porque isso diz muito do que dá para fazer, né? Mas vamos falando aí, que acho que vai fazer mais sentido até do que a gente tentar fazer um aponto. Fernando, né? O Caio, como lidar com situações em que alguns participantes de um grupo questionam o próprio processo de facilitação? Acho que pode Isso aí ter tem a ver até com o que a Adriele comentou, né? Pode com surgir certeza. isso também, né? Com certeza, com certeza. Pô, Fernando, isso aí é o feijão com arroz, né? Isso vai acontecer sempre. Tem gente que explicitamente vem te questionar, e a gente vira e mexe, encontra alguém que levanta literalmente e fala: não, isso aqui é um absurdo, não é assim que não dá, isso aqui não funciona. E tem as pessoas que nas entrelinhas vão dizendo, vão falando: ah, não tá claro, não entendi, não vai dar tempo. Ou então, você faz uma leitura de postura, né, pessoal? Eu, como sou disléxico, é o que sobra para mim muitas vezes, né? Grandes grupos conversando, eu não entendo nada, então eu vou lendo postura corporal mesmo, né? Tipo, uma pessoa tá. Eu vejo num grupo lá, tem 4 pessoas falando assim, sabe? Se jogando para cima da mesa. E tem uma que está no canto com o iPad, assim, já vi isso. E essa pessoa específica era uma facilitadora renomada, entendeu? Olha que estranho. E ela estava no iPad dela, assim, olhando para o lado, né? E aí ela estava ela estava me afrontando, porque ela me conhecia de outras, inclusive, né? Ela estava nas entrelinhas dizendo: cara, isso aqui é uma merda, não acredito nisso, eu estou lentamente me retirando do processo.
E aí, o que que eu fiz, né? Vou dar dica de truque sujo, né? O que que eu fiz nessa hora, né? Eu sabia que ia dar certo, porque eu já tinha testado aquela técnica e os outros grupos estavam indo super bem. Era aquele grupo específico onde ela estava que estava dando problema. Porque ela, pessoalmente, não concordava com aquela forma de intervenção minha. O que que eu fiz? Cada grupo, na maneira que eles estavam trabalhando, cada grupo tinha uma espécie de um líder, uma espécie de um relator, alguém que tinha uma responsabilidade específica no grupo. Isso era rotativo. Na próxima rodada, eu fui naquele grupo e falei assim: eu sugiro que tal pessoa seja esse líder. Era ela. Para quê? Para colocar ela numa situação que ela participasse. Ela olhou para mim com um olhar de assim, de adagas voando, sabe? Assim, tipo, radiação, raios gama, que eu odeio você, Caio. Mas depois de 5 minutos eu olhei lá no grupo, ela estava participando, estava rolando, e no final do dia ela veio falar comigo. Veio falar assim: pô, Caio, eu tava meio assim, achando estranho, mas depois rodou, né? Depois rolou. Eu falei: pô, que legal que você gostou, muito bem. Não fui lá e falei na cara dela: você não tinha gostado, eu te forcei, né? Mas tem vezes que isso não funciona. A pessoa já aconteceu, a pessoa levantar e ir embora, por exemplo, né? Aí o que eu digo, Fernando, é caso a caso, você tem que observar. Mas basicamente, um truque sujo que eu conheço sempre funciona é criar as condições para a pessoa vir para dentro. Porque ela está reagindo porque ela não viu por onde entrar. Isso é uma das reações possíveis. A outra, quando a pessoa, e é muito comum quando você está lidando com pessoas que têm uma posição social de muito destaque, ela está se sentindo desvalorizada porque não tem uma fala de destaque. Ela não está se vendo com o destaque que ela se reconhece na sociedade. Então, o que que você faz? Aí tem N maneiras. Uma delas é dar mini palestrinha. Ela falou assim, que já aconteceu comigo, o cara veio, me chamou, falou assim: Caio, eu tenho para falar isso, eu sou líder disso, 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 que eu faço, manjo disso, disso, disso. Eu falei: não, você está aqui por causa disso, fulano, porque você é foda mesmo, é isso. Mas olha a volta, todo mundo aqui é foda, não é só você. É claro que eu não falei assim, né? Falei: todo mundo aqui tem destaque, todo mundo aqui tem uma contribuição importante. Mas pensa comigo rapidinho. Suponha que você tem muita coisa para falar. Quanto tempo você teria que falar? Ah, no mínimo meia hora. Tá bom, agora imagina que tem mais 20 pessoas aqui que vão também falar meia hora. E nesse grupo específico tinha 150 pessoas trabalhando. Eu falei: tem mais 30 pessoas, mais 10 pessoas, meia hora. Isso dá 300 minutos. Você faz a conta aí, dá, sei lá o quê, dá umas 4 horas, sei lá, quanto tempo dá de horas aí? Não sei, perco a conta. Dá hora pra cacete. A gente não tem esse tempo todo. O que a gente está fazendo aqui é que você vai falar pra caramba, mas para esse grupo. Depois a gente vai embaralhar você, você vai para outro grupo. Ou seja, eu tive que explicar para ele a técnica que a gente estava usando e por que que ela garantia que mais gente falasse. E que a fala dele seria escutada. E até falei assim: olha, nesse caso havia de fato. A gente vai ter um momento em seguida aqui que a gente vai entrevistar especialistas. Você é um deles que vai ser entrevistado. Então você vai dar a sua palestrinha, amigo. Relaxa. Então, nesse caso, o cara não se via representado, o cara não se vê com o destaque social que ele acha que ele merecia. Eu falo: você vai ter o seu momento para brilhar, amigo. Você vai ter o seu palco, mas não é agora. Tem um, tem uma diferença gritante, assim, em tipos de dinâmica, que a pessoa vem voluntariamente e que a pessoa é jogada lá por livre e espontânea pressão, né? Que são Exato. as questões, os workshops corporativos na maior parte do tempo. A gente vê uma diferença absurda, assim, né? Quando são os nossos cursos, ou até esse tipo de proposta de interação que a gente faz, né? Vocês estão vindo, ninguém obrigou vocês, né? Vocês estão vindo aqui porque vocês querem saber sobre isso, vocês querem interagir. Os cursos também, geralmente as pessoas pagam para estar lá, então tem um interesse muito genuíno naquilo, né? E quando isso vai para o ambiente corporativo, tem uma dificuldade muito maior, assim, né? Tem muita gente que tá lá porque é obrigado, tem muita gente que não quer estar lá, né? Então, acho que tem algumas técnicas de trazer a pessoa para esse processo através do desejo dela, para ela expressar alguma coisa ali no começo da atividade, que conecta ela com aquele assunto, com aquele tema, ou com aquilo que está sendo discutido, e a partir daí pode diminuir um pouco esse atrito, assim, né? Porque é realmente gritante, assim, o nível de engajamento e de interesse mesmo das pessoas, né? Workshops corporativos versus workshops que a gente faz educacionais, de aprendizagem e tudo mais, né? Eu acho que tem um É negócio de interessante. desejo aí que é legal a gente sempre estar de olho, assim, né? E tentar trazer isso pros workshops corporativos. Como que a gente põe essa pessoa ali no dia a dia,
despertando um desejo dela de fazer alguma coisa daquele grupo, assim, né? Perfeito, perfeito. E é isso, né, pessoal? Como é que a gente cria as condições para as pessoas se engajarem, né? Tem um outro truque sujo também, que é simplesmente insistir. Insista, continua. Respira fundo e continua. É impressionante, né? Em termos de metafacilitação, é muito comum o seu contratante estar com você na facilitação e fica super incomodado com momentos de silêncio. Os momentos que você deixa o pessoal trabalhando, e vai indo, vai indo. O pessoal não está trabalhando, cara. O pessoal não está fazendo. Eu falei, calma, calma. Vamos esperar um pouquinho. Ah, o pessoal, nossa, o pessoal ali tem uma equipe que o cara falou tal coisa, tal coisa. Imagina, é um absurdo isso. Eu falei, deixa o pessoal se entender lá. Em termos de conteúdo, né? Deixa o pessoal se entender lá, não tem problema. Respira fundo, amigo. A coisa vai andar, né? Mas a Legal. gente segue aqui. É, Fala, Tiago. será que Conrado, né? tem um comentário que faz muito tempo, eu não sei o que é. Isso acontece demais também em ambientes e grupos de trabalho com cultura de hierarquia vertical, né? Deve ser algum tema que a gente estava falando lá, mas no Quer começo. explicar, Conrado? Você tá aí? Conrado tá com o microfone ligado aí? Não, tá desligado. Opa, olá gente, Aí, boa tarde. fala. Bem, minha experiência quanto designer e facilitador também foi muito, imagina eu recém-formado, com 24 anos, entrando em ambientes como bancos, né? E aí uma mesa com 20 pessoas e às vezes das 20 pessoas apenas duas falavam como superintendentes, por exemplo. E aí, isso foi muito intuitivo, achei muito massa o que você falou em relação a insistir, a buscar as pessoas que estão caladas, mas, poxa, até principalmente superintendentes, por ter essa relação mais hierárquica, eles não têm proximidade com o real, digamos assim, eles têm mais com o estratégico, com a política, né? E o operacional, por exemplo, às vezes o analista, ele tinha mais insumo para trazer, mais informação para pôr na mesa, né? E aí, inclusive, tive situações meio delicadas, em onde ok, massa, valeu, superintendente, valeu, diretor, mas, ô, estagiário, vem cá. Mas eu, enquanto um consultor, né, um outsider, eu conseguia fazer esse jogo, né, enfim. Então, eu percebi o quão delicado era, mas o quão rico era trazer essas pessoas. Afinal, eu acho que nem mesmo os diretores ouviam seus próprios analistas, no fim das contas, né? Enfim, Nossa. foram situações que minha carreira tem muito entrado nesses ambientes corporativos bem burocráticos e bem hierárquicos, assim. E eu, no final, eu gosto, porque eu vejo que é onde a nossa figura exige mais, assim, no fim das contas. Uhum, Aprendi a gostar. No começo uhum, era murro à ponta de faca, assim, querendo uhum, gritar, espernear. Galera, que é isso, hein? Mas no fim das contas eu percebi o quão é necessário mesmo e, enfim, fazer esse jogo, assim. E de insistir na palavra do quem está na operação, de quem de fato uhum, não tem é, o destaque dentro dessa cultura, né? No caso, hierárquica, né? No final, uhum. vira um processo bem rico. Esse é um problema. Você trouxe uma questão aí, Conrado, que vale a pena fazer uma ponte com outras formas de design mesmo, né? Não é à toa que a gente fala tanto de design hoje em dia. É que foi no design que a gente percebeu que a gente poderia engajar o público na construção de produtos industriais. Enquanto o pessoal da engenharia, o pessoal do planejamento estratégico entendia que as ideias surgiam de uma cúpula, né? O pessoal de design começou a perceber que se você engaja o público de alguma maneira no processo de cocriação, no caso de uma empresa, você está tentando entender melhor a operação de uma empresa. Envolve o pessoal do chão de fábrica, envolve o pessoal que, ali, que programa de fato, o pessoal que atende o público de fato. E a gente vê uma relação aí, quando você trabalha com meta design e facilitação, você começa a vazar para outras áreas e começa a correlacionar com outras áreas, como, por exemplo, o chamado design centrado no usuário, design de experiência, design de serviço. São todas áreas correlatas, vocês devem conhecer, é, cujo ponto principal é você não acredita que uma pessoa isolada ou um grupo de eleitos é capaz de dar conta de problemas complexos. Você parte do princípio que não dá, você parte do princípio que você tem que engajar mais gente. Só que muitas vezes você diagnostica isso, como o Conrado deve ter percebido, você diagnostica isso na hora que já está rolando a facilitação. Você fala, a galera aqui está completamente alienada entre si. Então, o que que você faz nessa hora? Bom, na hora não tem milagre, mas você tenta tirar o melhor possível ali. Mas você já vislumbra uma possibilidade para você levar para o seu cliente ou para o
para o seu contratante, fala, precisamos de uma outra etapa, que é engajar o público. A gente precisa fazer entrevistas de caráter etnográfico, precisamos fazer algum tipo de imersão com as equipes que estão trabalhando, ou fazer X. E outras coisas tantas que são possíveis. Lembrando que o princípio, né, a postura cognitiva que você está, quando você facilita, é muito parecida com a postura cognitiva quando você está fazendo uma entrevista de caráter etnográfico. Você está tentando entender um grupo específico. Você está muito mais escutando do que falando. Você está ali provocando alguém a se expressar, e você está, de alguma maneira, construindo com a pessoa alguma coisa. Você não está só verificando algo, né? A Thaís trouxe um É, troço aqui. Diga, para diga. dar continuidade disso, é porque é a primeira vez que eu estou indo atrás, aqui nessa conversa, indo atrás de conhecimento estruturado em relação à facilitação. Ah, olha só. Onde eu busquei, no fim das contas, inclusive eu sou mais comunicólogo do que designer, hoje eu trabalho com design, mas quem me deu inspiração mesmo para poder saber como atuar foi Paulo Freire, né? Entendendo o grupo Aí. de trabalho como ensino e aprendizagem. Uhum. Inclusive, eu como designer de produto, enfim, que tinha que tangibilizar a solução no fim das contas, eu ficava puto de alguma forma, porque eu achava a solução ruim. Assim, tipo, mas depois eu falei, calma, mas isso é cultura e fruto do grupo. Eu tenho que respeitar isso. Tipo, não vai se equiparar ao que tem a concorrência, mas eu tenho que respeitar, porque é o que eles estão aprendendo no fim das contas. É os aprendizados e eles editam, né, o que eles querem aprender, bota na mesa e no produto ou não. Mas enfim, foi a educação que me aproximou, eu acho, desse lugar. Que Enfim, legal. mas foi massa ouvir isso também, esse repertório. Obrigado aí. Ô, Ah, mas é Conrado, interessante. Fala, 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 não, fala, fala, fala. um comentário que foi bem interessante ele falar isso. Você sempre diz, né, Caio, que no fundo, trabalho de inovação, de facilitação, né, ele é um trabalho educacional, é um trabalho de aprendizagem. No fundo é isso, a gente dá outro nome e tudo, mas ele é esse trabalho. Esses problemas, por exemplo, da meta facilitação, que a gente falou do ovo, o que a gente faz aqui, que faz lá, criar o contexto, né, fazer a metafacilitação nada mais é do que pensar nesse processo de aprendizagem estendido, com esse corpo social maior, que essa comunidade que recebe o processo. Né? Tem o processo de aprendizagem mini, que é o fio lógico da atividade de facilitação em si, mas tem o processo educacional da organização, dos tomadores de decisão, dos líderes, para aceitar e lidar com o processo. Né? E até para juntar naquela outra resposta do Caio, né, de envolver o público também, esse é muito o problema que a gente vê em laboratórios de inovação, por exemplo, a dificuldade que é envolver o público. Nem estamos falando externo ainda, às vezes expandir para além do núcleo de laboratório de inovação e envolver outras pessoas da corporação já é um desafio gigantesco que os tomadores de decisão nem querem, nem conseguem compreender. Né? Então, cabe a quem está facilitando esse processo pensar nesse processo de aprendizagem, às vezes sem declarar que porque o senhor fica putão, se está falando, se está educando ele também, né? Mas de envolver as pessoas nesse processo de aprendizagem para eles conseguirem perceber essas potências, né, do grupo social mais estendido, que a mente coletiva é muito mais poderosa do que qualquer cúpula de 5 pessoas trabalhando numa salinha com parede branca colando post-it, né? Perfeito. Essa coisa da generalização da aprendizagem é uma das coisas mais poderosas, né, pessoal? Lá no final, a gente está lidando sempre com a aprendizagem. Tem uma provocação que eu faço aí que aprendizagem, a gente chama de aprendizagem quando a gente acha que a gente está aprendendo uma coisa que todo mundo já sabe. A gente acha. Você falar com o Paulo Freire, fala, isso é impossível, né? Ou com Piaget, né? Você está sempre aprendendo algo novo, né? Mas que alguém te ensina a fazer as operações aritméticas básicas, né? As 4 operações. Ah, todo mundo já sabe fazer isso, eu sou uma criança, eu estou aprendendo. Mais ou menos, você pode ter uma leitura daquilo nova. Vai saber, você vira um matemático, sei lá, você vai virar depois um cara que questiona isso. Até hoje em dia a matemática está em evolução, né, pessoal? Quando você acha que, quando a sociedade inteira aprende algo novo, a gente chama isso de inovação. Porque está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Então, o que é viver numa revolução digital? Estamos aprendendo agora, pessoal, todo mundo junto. Né? O que é aprender com trabalho remoto? O que é trabalho remoto? Estamos aprendendo junto, né? O que é viver num mundo multipolar? Agora no mundo, né, pessoal? A gente saiu de um mundo unipolar para um mundo multipolar. Estamos indo agora. É uma aprendizagem coletiva, todo mundo junto. Isso é inovação. Aí, quando o ecossistema como um todo se transforma, a gente chama isso de evolução. Evolução no sentido biológico mesmo, né? Se você perguntar para os biólogos, eles falam, evolução não é de um ser isolado, não é nem da espécie, é o ecossistema inteiro está evoluindo o tempo inteiro. E ele está se transformando, né? Então, quando a aprendizagem é profunda no nível que nem cognitiva mais é uma transformação do ecossistema, das próprias relações, assim, a gente chama de evolução. Né? Então, provocação, pessoal, isso aí não é uma coisa super rigorosa, é só para a gente entender que no final é tudo aprendizagem. No fundo é aprendizagem.
Ó, Se a gente uma segue, Thaís Thaís. colocou. Quer Fala, falar, Tiagão. Thaís? Se quiser falar, fica à vontade Ah, também. posso falar, posso falar. Claro, claro. Oi, gente. Eu também trabalho com facilitação há um tempo já, adoro. E acho que eu botei uma pergunta aí que tinha a ver quando vocês estavam falando a respeito de quanto que a gente se coloca também numa facilitação e quando, por exemplo, tem uma facilitação que a gente não saca do assunto, né? E aí, para mim, tem muito assim, o quanto que enquanto a gente está num grupo, a gente entende que por mais que a gente tenha um papel de facilitador, a gente também faz parte do grupo, de alguma forma, né? Então, assim, não tem como, porque a gente está de fora, a gente é um interventor, naquele momento a gente faz parte do grupo, assim, pelo menos é a minha sensação. Aí é só entender o nosso papel, né? Eu acho que tem um Uhum. papel diferente, que é um papel que nos cabe, que talvez a regulação do quanto que a gente sabe da matéria-prima ali que está sendo trabalhada, talvez seja um pouco menor do que o próprio grupo, mas a gente sabe mais de como os grupos se organizam. Então, é como se fosse esse volume, assim, dessas coisas, sabe, que eu tenho percebido, assim. Uhum. E aí, na verdade, eu acho que eu estava aqui só querendo compartilhar com vocês e ver também a opinião de vocês, assim, sobre isso. Vocês também, enquanto vocês fazem, então, vocês entendem que, de repente, eu participo daquele grupo mais, ou com a minha curiosidade a respeito do assunto, porque eu também estou aprendendo sobre aquele assunto, então eu posso colocar perguntas que talvez ninguém nunca fez, porque são perguntas óbvias, então eu participo desse grupo porque eu estou fazendo perguntas que talvez eles nunca tenham se feito porque eles já entraram a princípio tendo que saber, né? E aí esse meu tipo de participação contribui talvez para o grupo levar para um outro lado, né? Uhum. Enfim, eu acho que tem várias formas da gente participar desse grupo, mas estando no nosso papel, né? E sendo parte disso e também andando com o grupo, né? Nossa, muito legal isso, porque tem uma conexão, que eu sei que você sabe disso também, Thaís, que é a cibernética de primeira e segunda ordem, né? Então, tem uma coisa que influencia muito o metadesign, que é a cibernética. Não sei se você conhece, cibernética é a ciência do controle, que pensa sistemas complexos, como é que eles se articulam, como é que eles se conectam e ganham vida, né? Então, cibernética pode ser aplicada a biologia, governança, ciência política, só que a área mais comum de aplicação de cibernética é eletrônica, então a gente acaba confundindo aí ciber com eletrônico. Não é a mesma coisa, mas tudo bem. E a cibernética de primeira ordem é quando você não faz parte do sistema que você está olhando ou criando, enfim. Então, por exemplo, você montando um circuito eletrônico, você não é parte do circuito eletrônico, está fora de você, está lá. Você é um ser humano, o circuito eletrônico está lá. Ou então, quando o biólogo vai estudar um formigueiro, por exemplo. O biólogo não é formiga, ele está olhando de fora o formigueiro. Ele está lá rolando um monte de coisa, blá, 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 está olhando de fora. Isso é cibernética de primeira ordem. É quando o ciberneticista, né, o cara que está mexendo com o sistema, ele está fora do sistema. Cibernética de segunda ordem é quando você faz parte do sistema, que é isso aí que a Thaís está falando. Então, por exemplo, existe cibernética de primeira ordem quando a gente fala de política, pessoal, ou fala de organizações, ou fala de conversas? Não tem, você sempre faz parte do sistema. Então, como é que você opera sobre o sistema fazendo parte dele? Então, como é que você faz isso? E para mim, eu acho que a facilitação é a resposta mesmo, porque tem muito a ver com isso que a Thaís falou, né? Tem hora que você se coloca, tem hora que uma pergunta boba de um cara que é de fora, tipo eu perguntando pro cara, isso aqui é um bisturi? Lembra que eu falei lá da coisa médica, né? Ela falou, não, amigo, isso aí é um alicate. Eu falei, ô, perdão, né? Só que muitas vezes essa pergunta boba, entre aspas, faz o cara pensar, fala assim, peraí, será que dá para confundir alicate com bisturi? Será que é por isso que deu um erro médico naquela cirurgia? Eu falo, caralho, talvez o carinha lá não tenha percebido, me deu o instrumento errado, sei lá, tô aqui chutando, pessoal, não sei, né? Então, então muitas vezes, aí me lembrou aí também aquele livro, outro educador, né, e filósofo, que é o Jacques Rancière, que tem o Mestre Ignorante, né? Em que ele fala, ele cogita aquela possibilidade. É possível um camponês ignorante ensinar matemática para os filhos dele? E aí ele fala, sim, é possível. E como que seria? Que ele vai no processo de descoberta, ele vai descobrindo junto com os filhos. Então ele vai ensinar por quê? Porque ele é um par mais experiente na vida, ele tem mais maturidade, mais tranquilidade, talvez tenha um pouco mais de vivência para sacar com uma coisa mais pertinente ou não é, mas lá no fundo ele não manja do assunto que ele mesmo está ensinando. Então tem esse aspecto também, né? Então E tem a é ver, bonito perceber Caio, isso, né? a gente também vem falando muito sobre inovação por necessidade ou por oportunidade, assim, né? Legal. E a inovação, historicamente, as mais impactantes, assim, se você analisar realmente, não é por necessidade, né? Ela é por analisar um contexto. Analisar não, tá vivendo um contexto e propor alguma intervenção naquele contexto e aquilo acaba tomando uma certa proporção, né? Não tem
aquele processinho de descobrir uma necessidade para inventar alguma coisa que vai gerar uma Uhum. inovação. Pode acontecer, não é uma coisa que nunca pode acontecer, mas as grandes inovações mesmo são mais por observação mesmo, né? São mais por interação, né? Você está interagindo com uma comunidade, com um ecossistema, perceber alguma coisa que você pode fazer diferente ali, Total. propor e acompanhar aquilo, depois fazer uma outra intervenção e acompanhando aquilo ao longo do tempo, assim, né? Perfeito. Eu acho que a É, inovação é muito mais nessa linha do que você identificar uma necessidade de Uhum. fazer alguma coisa em cima daquilo, assim. sim. E desculpa, Ricardo, por Desculpa, a fila Ricardo, para aqui. a fila aqui. Opa, acho que Opa, estava acho dando que erro estava. só. É, eu acho que é isso que eu tenho a sensação, assim, que todas as vezes que eu fui para uma facilitação em que eu achava que eu estava de fora, deu ruim, né? Como que a gente se entende evoluindo com o grupo e aprendendo com o grupo e indo nisso, né? Nesse processo, até, por exemplo, nessa visão que eu não sei quem trouxe, não sei nem se foi o Conrado, mas que foi o exemplo assim, caramba, né? Teve uma solução que saiu que eu achava bem ruim, mas a gente não estava ali com o grupo, aprendendo com ele, vendo como é que ele estava, talvez, né, tipo, vendo as situações, a gente não estava entendendo o contexto. Então, acho que a gente se colocar nesse lugar de aprendiz enquanto a gente facilita, é um lugar que eu acho que facilita o processo também, sabe? Eu tenho a Uhum. sensação, assim. Legal. Eu Tem uma queria fazer. Opa. Queria fazer um comentário exatamente nesse sentido aí, né? Quando a gente pensa alguém chegando e se tornando membro de um grupo, né? Passando a fazer parte de um grupo, esse processo, né? Desse movimento de se tornar membro do grupo é um processo de aprendizagem, né? Uhum. E Uhum. não é um processo de aprendizagem somente individual, é também individual. Mas é um processo de aprendizagem coletivo, né? Porque nesse processo é o momento em que faz exatamente aquelas perguntas que o Caio falou, né? As perguntas bobas, as perguntas, às vezes, que parecem idiotas, mas que são as perguntas que quem está chegando precisa fazer e que muitas vezes quem já está ali tem aquilo tão incorporado que não tem mais no nível da consciência e da reflexão. E quando Perfeito. quem está chegando faz essas perguntas, muitas vezes provoca em quem já está ali a necessidade de voltar a refletir, trazer aquilo para a consciência e rever, né? E às vezes pode perceber que por que que a gente faz assim ainda, né? Então, todo o processo de facilitação é um pouco isso, porque nós que estamos facilitando, estamos fazendo esse movimento, né? Uhum. De alguma forma fazer parte daquele grupo. Claro que numa facilitação ali de 2, 3 horas, uma vez só, isso é muito mais difícil, né? Mas acontece também, mas é mais difícil. Agora, quando a gente tem um processo um pouco mais longo, é legal a gente investir nisso, né? Fazer conscientemente esse processo de se tornar parte, perguntar, fazer as perguntas bobas ou provocar essas reflexões. Era só isso que eu queria trazer aí para contribuir. Tem uma coisa bem legal que eu curto muito na facilitação, na perspectiva do meta design, que é entender o processo de facilitação também como uma facilitação coletiva. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Quando facilitamos Caio, Thiago e eu, a gente sempre procura ir nós três. A gente dificilmente vai se dividir para ter mais projetos e fazer um projeto cada um. Então tem esse primeiro nível de estar facilitador principal, co-facilitadores, né, que a gente ajuda a medir o olhar. Às vezes até do conhecimento técnico, se é uma questão que às vezes o Thiago sabe mais, o Caio sabe mais, sei mais, a gente vai se equilibrando um pouco nisso. Ou alguém que está olhando algumas coisas que o facilitador principal não está. Tem essa primeira camada, mas tem, pelo meta design, essas várias camadas desse coletivo. Nesse projeto que o Caio contou que a gente fez ano passado, né, de construção de política pública, a gente tinha facilitações com 150 pessoas que duravam um dia inteiro. Era muito difícil a gente fazer grupo ali, né? No sentido da gente entrar, conhecer as pessoas e fazer parte do grupo. Mas a gente estava de olho em fazer isso, mas também que tem um grupo, um núcleo duro, né, naquela meta facilitação, que esse era o nosso trabalho ao longo do tempo. Então, a continuidade comunitária do projeto se dava nesse subir e descer dessas camadas. Tinha o grupo sem encontrar para workshop, mas tinha um grupo maior de demandantes
que ia continuar todos os outros workshops, e a gente tinha que envolver num grupo maior. Quando a gente chegava numa cidade, aí tinha a prefeitura, tinha o governo estadual, tinha o grupo do ministério. O grupo social ele aumentando e diminuindo o tempo inteiro. A gente tinha que fazer comunidade com essas várias pessoas em várias camadas o tempo inteiro. E aí, olhar isso, esses extratos, né, com as ferramentas do meta design, para mim, era a única forma de conseguir fazer e lidar com essa complexidade sanfona, né? E aí, como a gente ia também preparando esse grupo social, então, tecnicamente, a questões de políticas públicas ali, não sabia absolutamente nada. Então, esse grupo, que não é só o nosso demandante cliente, ele tem que ser um grupo facilitador, para também no workshop eles também facilitarem, inclusive, algumas atividades em que Caio e eu saímos dessa função, e às vezes alguém daquele núcleo duro de grupo facilitador tinha que assumir isso, né? Em outros momentos, eles tinham que sair completamente, porque a gente, no papel de propositor do processo, tinha que falar desse lugar, às vezes sem conhecer a política pública no seu detalhe, né? Então, todo esse balanço, esse vai e vem, essa oscilação, como o Caio gosta de falar, né? Intencional entre os papéis, entre o tamanho do grupo social, entre a escala de trabalho, eu acho que, para mim, é o grande diferencial quando eu comecei a olhar a facilitação e falar, cara, o meta design facilita de um jeito, adota a gente de facilitar de um jeito diferente. Tem jogo nesse negócio aqui, né? E a gente começar a estruturar um pouco isso a partir desse conhecimento, né? É isso. Fala ali, Aline. Acho que a Aline levantou a mão. É, acho que voltando um ponto, né? Na hora que vocês estavam falando de perfil de pessoas que estão ali no grupo e essas perguntas que a gente simula, né? Para mim, eu não tenho cliente, quer dizer, eu tenho cliente, mas dentro de uma empresa fixa, né? Trabalho com hospitais e com médico, e médico é esse grande Deus também, né? Onde você tem que principalmente, às vezes, quando você tá. Eu trabalhava muito com pronto-socorro, que é um ambiente rígido, que qualquer coisa que você mexe afeta muito, né? Então, o quanto eu falava, hoje eu vou vestir o papel de tal. Eu me sentia quase a atriz ali, né, dentro das reuniões. Então, hoje eu sou o papel da pessoa ignorante que não sabe nada, embora eu já sei tudo, porque eu já tinha mapeado antes. Hoje eu vou assumir o papel de quem conhecia, né? E a gente ir moldando esses perfis também para conseguir conduzir a conversa. Então, às vezes, você faz a pergunta que você sabe que é uma pergunta idiota e ainda me colocava no papel, gente, eu sou designer, então vocês podem, como eu não conheço esse ambiente médico, e aí eu trazia, montava todo esse cenário para inflar o ego e aí a pessoa conseguir trazer a resposta ou perceber alguma coisa dentro do processo que é isso, a gente quer fazer a pessoa enxergar algo, então às vezes você faz ela responder para ela conseguir enxergar, só que você precisa ser colocado nesse papel do. Eu falava que, como geralmente a gente trabalha com dupla, tem o good copy e o bad copy, tem o ignorante com conhecimento, né? Então a gente vai moldando e até combinando o jogo exatamente para conseguir trabalhar esse ambiente, né? A gente conseguir dar voz, por exemplo, para os enfermeiros. Então, nesse dia, a gente não vai louvar ao médico, né? Mas quando é só a mesa de médico, a gente louva o médico. Então, a gente vai trabalhando esses personagens que a gente precisa exercer. Tem um contexto político, né, Aline? Ali. Então, Muito político. até engato ali com uma pergunta, que não sei, acho que foi a Ana que falou sobre as características da facilitação pelo meta design, né? Que seria o que torna, né? O próprio Davi já falou um pouquinho sobre isso, mas você entender que esse contexto é desenhável, ele é manipulável, ele não é uma coisa rígida, né? Então, essa leitura que é um ovo, né? Isso é uma simplificação, né? Ele é mais complexo que isso, né? Então, isso que a Aline colocou é bem isso, né? Tem momentos que o papo pode ser solto, momentos que o papo é rígido, tem momentos que você quer marcar cada coisinha que a pessoa fala, tem outro momento que você não marca nada, é só para as pessoas se entenderem mesmo, depende de cada momento, depende do que é. E não tem bala de prata, mas existe uma intencionalidade. E aí tem uma coisa que eu acho que a grande diferença aí da facilitação é porque o meta design também tem uma grande diferença em relação ao design, né? O design, ele está muito ligado até ao que acho que
alguém falou do Aizio Manzini aqui, dos participacionistas e solucionistas, né? Como é que a gente fala sobre isso no meta-design, né? O design tradicional ele tem muito ligado ao par problema-solução. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Para dar uma solução. E assim que a solução está dada, o ciclo de design terminou, ou então você tem um ciclo de revisão, que é um novo ciclo. Você fecha o ciclo e volta de novo. Então, está muito ligado a essa noção muito de jogos finitos, não sei se vocês conhecem o conceito, jogo finito, jogo infinito, que é um jogo finito em que você roda no mesmo lugar, né? Que você tem que fechar o ciclo, você tem uma entrega clara, tem uma finalização, em que você afirma que tudo foi feito, tudo terminamos, concluímos, completamos, né? Já pelo meta-design, como é que você pensa? O ciclo não é tanto, né? Não é pelo par problema-solução, mas é o par intenção e emergência. Então, você tem uma intenção que te leva a fazer uma intervenção. Essa intervenção faz com que aquele sistema se organize de uma certa maneira, e já vinha com uma organização prévia, que não tem nada a ver com você fez uma intervenção. E esse sistema se reorganiza de uma outra maneira, emergindo algo do grupo. A partir do que emergiu, você revê suas intenções. Você fala, caramba, era isso que eu queria? Tá interessante? E, em geral, você é surpreendido nesse processo. E aí a abordagem meta-design é acolher principalmente o surpreendente. Aquilo que confirmou suas expectativas, você até desconfia. Você fala, será que é isso mesmo? Porque você fica na dúvida. Porque se é para confirmar o que eu já sei, então nem precisava ter feito. Então você dá uma desconfiada. Não é que você despreza aquilo que veio confirmar, mas você dá muita atenção para aquilo que te surpreendeu. É muito comum nos ciclos de design você desprezar o surpreendente porque não está alinhado com aquilo que a gente previu. Ah, mas no design centrado no usuário é diferente. Porque para mim, design centrado no usuário já é meta-design, pessoal. Pode não saber, mas você já está fazendo meta-design. Você já está preocupado com o contexto, né? Então, é muito isso, né? Ou seja, o que emerge desse contexto, né? E como lidar com essas múltiplas camadas, sabe, Ana? Respondendo especificamente o que é diferente, quais são as múltiplas camadas e como é que você trabalha nelas e perceber que todas elas contribuem para aquela situação específica, né? E talvez, numa abordagem mais tradicional de design, também muitas vezes é comum a pessoa definir o que vai acontecer e ficar naquilo. Eu vou ficar naquilo que está definido. Se a meta era essa, atingir a meta, fica na meta, fica naquilo mesmo. No meta design, você está sempre preocupado com, tá, poderia ser diferente. O que emergiu concretamente desse grupo? E você se adapta àquilo que emergiu concretamente do grupo. Yuri, você levantou a mão um tempo já aí, perdão. Ah, tranquilo, eu estou aqui absorvendo conhecimento. Boa tarde, pessoal. E fazendo coro com vocês, né, tudo, mas eu acho que também uma coisa que facilita muito a facilitação é o contrato inicial, digamos Uhum. assim, e o alinhamento de expectativas, né? Assim, na facilitação, já muita coisa assim do contrato que você já coloca no teu primeiro slide, digamos, na hora que você está apresentando, né? Por exemplo, eu já trabalhei com médicos, então uma das coisas que tinha lá no meu contrato é falar assim, olha, inclusive assistindo um documentário que é muito legal do como foi criada a música We Are the World na Netflix. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. E eu vou dar um breve spoilerzinho, mas ele falava assim, eles criaram um cartaz e colocavam assim que era muito artista bom. Na época, eram os expoentes, e o cartaz tinha ali, ó, deixe seu ego na porta, né? Então, isso já me salvou várias vezes nesse sentido. Ele falou assim, olha, aqui todo mundo está para solucionar um problema e não para massagear o ego, digamos assim, né? Não com essas palavras, mas esse tipo de contrato é muito bom para facilitar coisas físicas também para você fazer. Eu já fiz um grupo de empresários e tudo mais, tirar o sapato, sentar no chão, todo mundo, ó, a gente está no mesmo nível para poder ir fazendo esse tipo de coisa, né? Então, esses artifícios, acho que a gente tem que se dar a liberdade de usar artifícios que pode surpreender um pouco e desarmar na hora de facilitar, e não simplesmente ser, vai ser mais uma aula, vai ser um professor. Não, você é um facilitador. Você tem que, num certo momento, você tem que tirar um pouquinho do coelho da cartola para facilitar, eu acho, né? Nesse sentido, assim. Então, vamos usar nossas ferramentas de design, meta-design, aí você falou assim, de ser uma atriz e tal, por que não, né? Usa isso tudo assim para dar uma chacoalhada, para dizer, olha, vocês não estão numa palestra, vocês não estão numa coisinha, numa palestra, né? E eu preciso de vocês também, né? Eu acho que é por aí, né? Muito bom. Gente, eu vou só
Acho que a gente pode continuar conversando só para não estender tanto o nosso horário, já não, 6 e 6 mais ou menos. Eu deixei aqui no chat alguns links. É, Pô, fiquem super à vontade em dar uma explorada. Tem um podcast que foi gravado entre o Caio e o Davi, que tá muito legal. Até o Davi, como host, ele tá assim, descobrindo uma nova profissão da vida dele, assim. Ele nasceu para ser host de podcast, assim. Tá muito engraçado. Mais uma, né? Mais O uma cara faz talento, tudo, o né? cara faz Mais tudo. um talento. É. No dia 28 de março, para quem estiver em São Paulo, ou quem puder vir a São Paulo, né, a gente está fazendo essa série de encontros online, e no dia 28 a gente vai fazer um presencial também, gratuito, mas bem mão na massa, assim. Então, esses dois que a gente fez aqui foi muito conversacional, a gente conversou, bateu um papo aqui, mas lá a ideia é a gente botar bastante a mão na massa, a gente vai explorar uma ferramenta específica, né, do metadesign, que é um mapa de ecossistemas, que é uma forma de organizar a informação, gestão de conhecimento. A gente vai botar bastante a mão na massa nisso. Então, vai ter gente que já fez nossos cursos, os nossos cursos passados, tanto online como presencial. Vai ser num espaço bem bacana ali, próximo do Conjunto Nacional, na Paulista, do nosso amigo Heitor, chama Fento Design, o espaço, um espaço super bacana também para a gente se encontrar ali. E é um encontro um pouco maior, né? A gente está propondo ali das 19 às 22 para a gente conseguir fazer também essa mão na massa aí com todo mundo. Então, a gente só pede para se inscrever ali para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão vir realmente, para a gente organizar. Mas eu acho que vai ser bem bacana. E deixei também a informação do curso, né? Que já tem uma turma inscrita. Também a ideia é um curso bem completo sobre todos esses assuntos, inovação, complexidade, facilitação, tudo através dessa lente aí, abordagem do meta design. Então, qualquer dúvida, falem com a gente está super aberto aí para conversar e viabilizar a participação de todo mundo. A gente também quer formar uma turma bem legal para esse curso. E o último link é mais um grupo de WhatsApp para a gente ter na nossa, na nossa caixinha aqui, que quase não temos grupo de WhatsApp, mas quem quiser manter contato ali pelo WhatsApp, pode ficar à vontade estamos todos lá para continuar essa conversa aí. Certo, Caio, Davi? Maravilha. Querem dar mais um Boa. recado final aí? Só uma pergunta que eu achei curiosa do Gustavo, achei divertido, que é Manda bala, isso que né? você fala, jogadores árbitros, facilitador, regra do jogo, né? Então, não é tanto burlar, né, Gustavo? É mais sentido de... Bom, é burlar, chama do que você quiser, mas é criar mesmo, né? Você perceber que você pode... essa perspectiva também é outra importante no meta design, da facilitação, é você perceber que o facilitador, ele tanto encarando um momento de colaboração como um jogo, né? Você tem ali os participantes, os jogadores, você tem ali o árbitro, que é o cara que coordena, que pode ser visto como facilitador, e tem o inventor, que é o cara que desenhou a facilitação, que pode ser pessoas diferentes. Até poderia dizer que no design tradicional, quem inventa a situação de facilitação pode não ser o cara que está facilitando, né? Então, o árbitro naquela hora é bem isso. Uma situação de mediação de conflito é bem isso, né? É um cara que está preocupado com uma meta específica, tipo, imagina uma mediação de conflito mesmo no contexto jurídico, por exemplo, que pode ser visto pela ótica da facilitação, mas raramente é uma coisa mais da mediação de conflito mesmo. Aí é uma situação se fosse uma facilitação, o cara é muito mais um árbitro do que, de fato, um facilitador mais, né? Um facilitador ele concentra esses papéis. Da perspectiva do meta-design, o facilitador, ele tanto pode jogar, porque ele pode sentar na mesa e participar, porque é óbvio que o facilitador pode fazer isso, né? Ele, até para demonstrar o que é a atividade, ele pode demonstrar mesmo, ele senta e faz junto, né? Ele também arbitra, porque ele é o cara que controla o tempo, fala agora é tal coisa, já deu, pessoal, concluímos. Ele está arbitrando aquilo ali, mas ele também está inventando. Necessariamente está inventando, sabe, Gustavo? Mais do que ele poder fazer, ele tende a inventar, que é o quê? Por mais que ele tenha proposto a facilitação de uma certa maneira, ou alguém tenha proposto para ele, e ele está só facilitando o que outros disseram para ele fazer, na situação, se ele estiver sensível ao contexto, sensível àquilo que emerge de fato, ele vai ter que fazer ajuste no que foi planejado, vai ter que ajustar. Esse ajuste não é só um mero ajuste, muitas vezes pode ser uma reinvenção completa do que está acontecendo. Então é comum a gente se colocar em situações de facilitação que a gente planeja muito pouco. É aqui o grupinho do Movements mesmo, né?
A gente planeja muito pouco. E na hora a gente vai improvisando. A gente vai, a partir do que emerge, a gente vai ali no paralelo, a gente conversando, assim, freneticamente, uma coisa furiosa, o papo paralelo está acontecendo, enquanto a gente está percebendo o que está emergindo do grupo mesmo. E a gente vai reinventando ali o que vai se passar de acordo com o que está rolando. Aí, eu digo até para vocês, é aí que muita coisa muito rica acontece. Quando você se descola do trilho e percebe que você não está num trem, você está num carrinho 4x4, você pode andar pelo terreno que você quiser, ou, usando a metáfora do transporte, um avião. Você pode sobrevoar a situação, pode fazer um monte de coisa, né? Muita coisa pode acontecer aí, né? É interessante. Mas algumas coisas boas aqui. Quiserem continuar, pô, tô super. Vamos continuar aí, sem problema nenhum. É, Surgiu aqui essa. qual a relação que você vê, Caio, de meta design com arquitetura livre? É Fernando. isso aí. Eu não sei quem conhece, né? Mas é um assunto que para mim era muito importante no meu doutorado, né? Arquitetura livre. E eu lá no doutorado, na minha tese, quem lê, se tiver paciência, lê lá, porque o texto é uma merda, eu admito aqui publicamente. Mas as ideias são legais, pessoal, mas o texto é uma bosta, sim. Texto de academia, né, pessoal? Texto de academia é aquele que você escreve correndo, feito um louco, é o que dá, que sair, é o que sair, né? Mas, enfim. E lá eu proponho essa coisa chamada arquitetura livre, que era uma tentativa de estender o princípio do software livre para qualquer área de projeto, não só para tecnologia, mas para qualquer área. Poderia servir para construir arquitetura mesmo, né? Sistemas edificados, urbanismo, design de produto, design de sistemas, tecnologia, o que quisesse, né? Mas expandir. E tem alguns princípios lá do software livre. Não vou entrar nisso aqui agora, mas enfim, quem quiser dar uma lida lá. E uma coisa que eu falo pouco, tá, Fernando, se isso é interessante, pode até bater um papo outra hora, mas por quê? Porque no meu doutorado eu falo que o meta design precisa da arquitetura livre para, de fato, ser uma técnica legítima de projeto. Porque senão ele entra naquele meta design obscuro que eu falei mais cedo, mais em engenharia social do que participação de fato. É a arquitetura livre que dá a baliza ética para a gente trabalhar. Fala assim, olha, se você estiver fazendo meta design dessa maneira, você está fazendo algo ruim, cara. Você está fazendo algo, você está manipulando as pessoas. E dá para fazer, viu, pai? Dá, é meio doidão, o negócio é muito louco. Se você tem a baliza da arquitetura livre, uma coisa interessante que acontece é que você percebe um pouco compromissos que você pode ter com o processo para fazer uma coisa mais legítima. Uma delas é garantir a participação. Garantir a participação pública, garantir a colaboração, garantir que seja um processo emergente de fato, né? Aí tem outras coisas, que se interessar, dá uma olhada lá, não vou entrar nisso agora, porque teria que dar uma aula de software livre, dar uma aulinha de arquitetura livre, tá lá na... E a dissertação vocês encontram online fácil, pessoal, tá no meu site, também está no site da USP, lá no banco de teses, vocês encontram fácil. No próprio livro, pessoal, do livro Meta Design, eu falo um pouquinho sobre arquitetura livre, mas pouco, eu não vou tão a fundo quanto poderia ir. Quem se interessar, dá uma olhadinha lá. A gente pode falar outra hora também. Estamos bem por hoje, hein? O que vocês acham? Mais alguma questão que Pode está ser bom. engasgada aí? Alguma coisa de finalmente? Podemos encerrar. Bora! Podemos, né? Aquela hora. Legal, Sempre gente. falo, se não tiver nada na garganta para sair agora, a gente conversa depois. Fica para a próxima. Bom, Exato. só reforçando o convite, esperamos vocês aí presencialmente no dia 28, pô, quem puder, venham e aí a gente se vê também, que é uma coisa que a gente sentiu muita falta aí nos últimos tempos, a gente falou, não, vamos ter que fazer coisa presencial agora, chega de Zoom, não Presencial. aguento mais Zoom, pelo amor de Deus, vamos encontrar as pessoas, né, eu acho que faz bem também essa parte, né. Estaremos lá, qualquer dúvida também, Valeu. fala aí, Léo, fala aí. Ei, Caio. Ei, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Léo? Boa Como é que noite tá? já. Caio, depois a gente se fala, tá? Quero Ah, a conversar com questão lá, você. sim, tô te devendo uma resposta, exatamente. Não tem problema. Tranquilo. Cobrou publicamente. Você vê? O cara vira a chincha. Caio, responde lá. Responde o meu WhatsApp. Não, ele responde, tá de boa. Então, Ele responde, tá legal. maravilha. Valeu, gente. Grande abraço, Obrigadão bom aí. estar aqui. Valeu, abraço. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.